Boa noite. Vamos ver quem tá online. Estão chegando aqui alguns. Boa noite a todos. Hoje é aquele dia de sábado, 4 de abril de 2020. Este é o Orando com os Salmos, um refúgio em tempo de aflição. Douglas está aqui com a gente, Douglas e Lucinda chegaram aqui, alguns queridos já chegando, dando um aceno, né? Fabrício, Juliana, Yasmin estão também junto aí nesse tempo. Andréia, tudo bem, Andréia? Que bom, boa noite. Estão chegando aí os queridos, esse tempo com a gente abrir os Salmos e aprender dele. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos aí. A Aline também. Boa noite, Aline. E é um tempo da gente estar pensando no que a palavra de Deus está nos dizendo, né? A Vânia e o Jorge, boa noite. Na graça de Jesus, boa noite, meus queridos. Que Deus abençoe esse tempo também aqui juntos, né? Muito bem. Oi, Neide, tudo bem? Neide lá de Carianos, tudo bem? Seja muito bem-vinda, querida, Deus abençoe. E nós estamos tendo esse tempo especial, né, de pensar aí nesse tempo tão difícil, tão doído que a gente está vivendo, que é esse tempo aí dessa quarentena. Roberto e a Iris, que bom, sejam bem-vindos, queridos, a gente poder também estar com vocês aqui. Muito bem, queridos, eu queria que você, hoje os Salmos, ele não é um salmo muito de conforto não, viu, meus queridos? Ele é um salmo onde Deus convoca uma coletiva de imprensa, né? E nessa coletiva de imprensa ele dá alguns recados muito firmes, uma palavra dirigida, né, ao seu povo. Rui, Rudibert, sejam bem-vindos, queridos, né? Que bom que a gente pode também estar juntos aqui. Esse tempo, Deus tem falado com a gente. E todas as vezes que eu penso em Deus falando, eu penso na cena. Tudo bem, Lucilane, boa noite. Lucimere, né, com o Tony, com o Daniel também, a Lani, o Rodolfo, que bom que vocês estão aqui com a gente. Eu penso na cena de Deus falando com Elias, né, lá na caverna, e poderia estar falando de diversas formas, né, mas falou com uma brisa. Mas antes ele falou com o povo de forma muito pesada, quando ele desce fogo dos céus e queima o holocausto ali, feito pelo profeta Elias, né? Almir, Cléo, sejam bem-vindos. Almir, Nívia, Cléo, sejam bem-vindos também. E eu entendo que Deus está falando. Às vezes ele fala com a gente de forma muito firme, muito categórica, né? E outra hora ele fala de maneira sussurrando o nosso coração. Mas hoje, né? Boa noite, Ailton. Hoje é forma categórica, pesada. Salmo 50. Salmo 50, Deus convoca uma coletiva de imprensa, dá um pronunciamento à nação, ao seu povo. Luiz Carlos, seja bem-vindo também. A Vera, Vanise, Pastor Rebilton, família. Que Deus esteja abençoando vocês também. E eu queria que você abrisse então no Salmo 50 e nós vamos lê-lo e tirar aqui algumas lições desse salmo pra gente, né? Nívia também, que bom, queridos. Vamos ler Salmo 50. Então aqui, do versículo 1 até o versículo 6, é a espécie assim do porta-voz, né,
do rei, né, dando alguns recados preliminares antes de passar a palavra ao excelentíssimo Senhor do universo. Então, nesses primeiros versículos, o porta-voz está meio que descrevendo, né, a capacidade, o poder desse que é o nosso Deus. Noemi, a Michele, o Lucas lá de Minas Gerais, Muzambinho, né? Sejam muito bem-vindos também, queridos. Então, o porta-voz vai começar dizendo o seguinte: fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador, e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajunte os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo, e os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Bom, aqui então começa com o salmista dando um pouco das características de quem é esse Deus que está falando e que convocou a coletiva de imprensa, que vai dar um pronunciamento à sua nação, ao seu povo. É um Deus que tem um fogo consumidor, devorador, que vai à frente dele, uma violenta tempestade. Ele vai convocar os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Então, a palavra que Deus está dando aqui ao seu povo naquele momento não era uma palavra de brisa suave, não era de alento, era de julgamento. E por isso, nós temos aqui um tema muito forte e interessante. Deus está falando claramente ao seu povo e colocando diante do povo os seus pecados. Deus está, então, chamando o povo ao arrependimento, à mudança de mente. Então ele começa a dar uma palavra, aliás, ele vai falar ao seu povo durante todo o tempo. Mas primeiros versículos do 7 até o 15, ele vai dizer àqueles que vivem fazendo moeda de troca no seu relacionamento com Deus, que fazem aquilo que as normas cristãs dizem que é bom e acham que isso resolve a questão dele com Deus. Naquele tempo, eles achavam que o fato de entregar novilhos, de fazer os sacrifícios, os holocaustos, eles resolviam o seu problema com Deus. Eles podiam viver de qualquer jeito durante a semana e no sétimo dia, então, eles iriam até o templo ou o tabernáculo e ali eles quitavam suas dívidas com Deus. Deus está dizendo para eles que isso é religiosidade. Hoje seria você ir à igreja e cumprir com os seus rituais, fazer a sua boa ação, entregar talvez o seu dízimo, fazer as suas orações matinais, mas não tendo nenhum relacionamento íntimo e pessoal com Deus. É viver uma religiosidade. E tem gente que vive isso. Não há nenhuma mudança interna. Ele só tem atos externos, posturas e ações externas. Mas quando necessita uma mudança na vida dele, no caráter dele, na postura dele, ele não tem nenhuma ação. E Deus está então falando, nesse tempo aqui para esse povo, do versículo 7 ao 15, olha só o que ele vai dizer. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu, que sou Deus, o seu Deus, não o acuso pelos seus sacrifícios nem pelos seus holocaustos, que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são os cabeças de gado e os milhares nas colinas.
Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touros e bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifícios a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Palavras dirigidas ao povo dele. Deus estava dizendo à sua igreja, vamos pegar e colocar hoje, na nossa realidade, contextualizar. Deus está falando conosco nesse tempo de quarentena algo muito sério. Ele está dizendo assim: você estava acostumado a ir à igreja, e não que ir à igreja seja algo errado, é uma bênção. Mas você achava que o fato de você ir à igreja resolvia o seu problema do seu relacionamento comigo? Mostrava que você tinha um relacionamento comigo? De segunda a sexta você não lembrava de mim. De segunda a sexta você não tinha nenhuma mudança de atitude. De segunda a sexta você não tinha nenhuma postura de gratidão. Ou seja, você não entendia que na cruz de Cristo eu resolvi o maior problema da sua vida, que foi o seu pecado que o levava para o inferno. E eu resolvi ali. A sua vida de gratidão não existia, porque você estava sempre preocupado com as suas coisas. E aí no domingo você aparecia lá, e se o culto demorasse um pouquinho mais, você já reclamava. Se não tocasse a sua música, já reclamava. Se o pastor, por exemplo, no final da fila, talvez não te cumprimentava, você reclamava. É esse o tipo de relacionamento que você tem comigo? Não, eu não quero isso, eu não preciso disso. Ele está dizendo a mesma coisa lá, os sacrifícios. Tem gente que acha que o fato de ter entregue o seu dízimo, porque não entendeu ainda o princípio do dízimo, quem não conhece a palavra de Deus acha um monte de coisa. Mas tem gente que acha que está fazendo um favor para a igreja, para o pastor, para as pessoas. E quando nós olhamos para esse tipo de vida que nós vivíamos antes, Deus está dizendo para nós aqui, olha, isso é religiosidade. Quando você vai à minha casa, você deve estar com o coração grato. E essa alegria de ver os outros irmãos juntos, você vai render adoração a mim. Mas se não tiver música, você vai render a mesma adoração. Se não tiver culto lá no templo, você vai render a mesma adoração. Eu escrevi um artigo para um jornal aqui da cidade, o jornal Novo Tempo, e eu disse exatamente que culto é onde a gente adora a Deus. Se a gente está em casa, ali é culto. Se a gente está no templo, ali é culto. E agora nós estamos impossibilitados de fazer a nossa ida até o culto, não vai mudar a nossa história. Porque quem vai ao culto para cultuar apenas e não faz isso durante a semana é religiosidade. Quem entrega seus dízimos, suas ofertas, simplesmente porque estão pagando alguma coisa, é religiosidade. Todos os nossos atos com relação a Deus devem ser atos de gratidão, de postura de quem entendeu que foi salvo. E cumpra então os seus votos de maneira com espírito de gratidão. E por isso, ele vai dizer que aquele que faz isso, ele está vivendo uma vida tão especial que ele está vivendo realmente um relacionamento com Deus e não religiosidade. E aí quando no dia da angústia, ele clama e Deus o ouve, o livra e você honra a Deus. Então a primeira palavra que Deus está dando a nós nesse tempo é uma palavra doída e pesada. É aqueles que estão vivendo um relacionamento com Deus na base da religiosidade e não de um relacionamento verdadeiro e marcante com Deus. Segunda palavra pesada que ele vai dizer aqui é aqueles que também são religiosos, mas que, de uma certa forma, eles nem se escondem atrás de nada. Eles se associam a todas as obras erradas.
eles cometem todo tipo de pecado. E são hipócritas. Por quê? Parecem ser puros, parecem ser pessoas santas, mas praticam e se associam a tudo que está errado. Ele diz no versículo 16: mas ao ímpio Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Os intérpretes estão dizendo aqui que, se você lembrar da história de Israel, Israel era um país, né, uma nação teocrática, ou seja, Deus era que governava. Então não havia na nação gente não judeu, que não tinha um compromisso com Israel. Se tinha um estrangeiro que adorava outros deuses, ele não fazia parte da nação de Israel. Mas quem fazia parte da nação de Israel fazia então os seus rituais, cumpria os seus compromissos. Então ele estava dizendo aqui que esse ímpio aqui é que estava vivendo em impiedade. E não porque era um ímpio como a gente conhece hoje, né? Chama as pessoas, né? Havia um tempo que a gente chamava as pessoas lá de fora de ímpios. Hoje eu nunca gostei muito dessa expressão. Eu acho que é verdade, tem gente que é ímpia mesmo, mas acho que a gente não precisa dizer isso para elas, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre com as cordas de amor, trazendo pessoas para próximo da gente. Mas Deus está dizendo aqui, mas ao ímpio, Deus diz: que direito você tem de recitar a minha lei? Você está dizendo que você anda dizendo aí dos 10 mandamentos, dos mandamentos que você os observa, você não observa nada. Lembra de Jesus conversando com aquele moço e ele vai dizendo assim: tá, o que eu posso fazer, né, para herdar a vida eterna, alguma coisa assim. E ele então diz: olha, os mandamentos. Aí ele fala: desde criancinha eu sei. Ele diz: então, faz o seguinte, vende tudo, dá aos pobres e me segue, e está tudo resolvido. E ali ele descobre a hipocrisia daquele jovem, porque na verdade ele falava dos mandamentos, recitava os mandamentos, mas isso não tinha entrado no coração. Não havia neles a disciplina das palavras de Deus ecoarem no coração dele e fazerem transformação. É gente que fala tudo que a Bíblia diz, dá versículo bíblico para todo mundo, recita a Bíblia para os outros, mas nunca permitiu ser disciplinado pela palavra de Deus. Vive a vida inteira dentro de uma cultura cristã, chamado crente, mas nunca teve um contato verdadeiro e pessoal com o Deus que ele diz que crê. Olha só, você vê um ladrão e já se torna cúmplice dele. E com adúltero se mistura. Sua boca está cheia de maldade e assim a sua língua formula a fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Olha que palavra doída que Deus está dando aqui ao seu povo. Mas aqui ele diz aqueles que são ímpios, que estão hipocritamente dizendo que seguem a palavra, que conhecem a palavra, mas quando eles têm a oportunidade de se aliar ao mal, eles se aliam, eles se juntam. Aqui tem um monte de coisa que a gente poderia descrever aqui. É o cristão que deliberadamente continua fraudando um monte de coisa dentro da sua casa. É gente que quer ter internet, mas não quer pagar. É gato de televisão a cabo. É gente que engana o seu irmão financeiramente, dá calote nos irmãos. É gente que fala mal das pessoas, está sempre com a boca cheia de maldade, de
de testemunhos errados, de falso testemunho com relação à pessoa, de calúnia com relação aos outros, não tem nenhum critério para ele disseminar uma falsidade, uma fake news. Ele não tem o mínimo compromisso nem com Deus, nem com o próximo para poder fazer isso. E está tudo no bolo de cristão. Que essa quarentena pegue esse povo, pegue a gente, pegue todo mundo, e comece a dizer assim: te olhe no espelho. Ficaria eu calado diante de tudo que você fez, que você está fazendo? Para com isso. A quem você está enganando? A primeira palavra foi aos religiosos. Você está fazendo moeda de troca, achando que você fazendo essas coisas, indo na igreja e fazendo algumas coisinhas, está resolvido o problema comigo? Não, eu quero intimidade, eu quero gratidão, eu quero um reconhecimento que você viva o compromisso comigo, porque quando você clamar a mim, na angústia, e esse é um momento de angústia, o momento da quarentena, pessoas estão morrendo, isso não é brincadeira, isso não é uma situação pequena, isso é algo muito forte, Deus está falando. Hoje, agora, no tempo que nós estamos fazendo a nossa live aqui, várias pessoas da nossa Convenção Batista Brasileira estão orando pelo nosso secretário executivo, pastor Sócrates. Pastor Sócrates é o secretário executivo da nossa Convenção Brasileira. Ele está num CTI de um hospital no Rio de Janeiro, entubado com coronavírus, porque a pneumonia já o atacou. Nós estamos vivendo um tempo que Deus está falando com todo mundo. Veja, está pegando o crente, o não crente, o rico, o pobre, está morrendo pastor também com coronavírus, está morrendo gente que não conhece a Deus, está todo mundo no mesmo lado. Deus está falando com a humanidade, mas aqui nesse salmo ele está falando estritamente com a igreja dele, com a gente, que durante muito tempo não levou a sério esse negócio. E às vezes Deus precisa fazer algo assim, dar um tapa na mesa e falar assim: agora eu estou falando com vocês. Chama a coletiva de imprensa e decreta algo sério. Para de ficar fazendo esse jogo de sacrifícios e holocaustos. Eu não preciso dessas coisas. Isso aí é para vocês. Porque quando vocês fazem essas coisas com gratidão, chega até a mim. Deus recebia holocaustos e sacrifícios como um cheiro agradável, mas quando era feito de coração. Deus amava o povo congregando ali juntos. Ele sentia, estava ali no meio deles. A expressão, a figuração da arca no meio do povo era a presença de Deus. Deus tinha prazer de estar com o seu povo. Era o jeito dele dizer que estava ali no meio do povo. Só que ele queria que fosse a sinceridade do coração, essa gratidão. Pois ele vai falar dessas pessoas que se dizem cristãs, mas que dentro delas continua a mesma ou pior do que antes. Todas as vezes que ele tem a oportunidade de fazer alguma coisa má, o coração dele simplesmente joga para fora aquilo que está cheio. O que ele vai dizer? Versículo 22 e 23. Considerem isso. Vocês que se considerem isso, versículo 22. Vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, eu os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Que me oferece sua gratidão como sacrifício, quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Então, não tem mais o que ficar se escondendo, e nem tem mais do que ficar vivendo de religiosidade. O tempo agora de quarentena é de colocar a nossa boca no pó, é de colocar a nossa vida diante de Deus e dizer: Senhor, vem sondando o meu coração e eu quero que o Senhor transforme para a minha vida ser uma vida de gratidão.
Saber que o Senhor me livrou do lamaçal do pecado. O sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim é o que me faz ter sentido de existência. Por isso, eu te louvo em todo o tempo. Essa é a minha oração. Todos os dias eu tenho orado para que o Senhor sonde o meu coração. Eu não quero viver hipocrisia, eu não quero viver religiosidade, eu não quero me prender a coisas que eu acho que agradam a Deus, eu quero viver na dimensão do que agrada a Ele realmente. E é isso que eu desafio você a fazer. Uma palavra dura de Deus ao nosso coração, mas que às vezes é necessário. Às vezes é necessário que papai chegue e dê um chacoalhão na gente e diga: quem você está enganando? Quem você está achando que você está brincando? Por acaso você esqueceu de mim? Então é hora de lembrar quem Deus é. Ele é o Deus que vai à sua frente o fogo devorador, uma tempestade violenta. Ele convoca os céus e a terra para ser o julgamento, para o julgamento do seu povo. O Senhor está mandando juízos sobre a terra. E aqueles que acham que a igreja não vai passar pelos juízos de Deus, precisam repensar talvez a sua linha de pensamento. Porque a igreja de Cristo vai passar pelas lutas, mas ela vai passar com a presença de Deus. E a vitória da igreja não é passar ilesa pelas lutas. A vitória da igreja é passar pelas lutas perseverante e não negando o seu Senhor. Não é triunfalismo, ou seja, não teremos nada. O mal não nos cercará. A nossa praga não chegará até a nossa casa. Não, é dizer que todas essas coisas podem passar, mas nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é relacionamento com Deus. Não é nem religiosidade, nem hipocrisia. Porque a hipocrisia e a religiosidade não suportam um vírus. O vírus acaba com religiosidade e hipocrisia. Mas o vírus não acaba com relacionamento. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Que o seu coração, na quarentena, tenha essa convicção. Senhor, eu assumo compromisso contigo. Nada de religiosidade. Mas também nada de hipocrisia. Eu quero meu coração derramado diante do Senhor. Porque eu quero ter um relacionamento com o Senhor, porque eu quero que essa palavra não seja para mim. Eu quero que os meus sacrifícios sejam sacrifícios de amor. Eu quero que as minhas idas à igreja não sejam para pagar os erros que eu fiz durante a semana como compensação. Eu quero ir à igreja, eu tenho prazer, eu quero voltar. Eu estou brincando que quando eu voltar, que tiver culto, que o pessoal estiver abraçando, a saída eu vou abraçar você demais. Mas eu não quero ir ao culto porque eu sou pastor da igreja e tenho que estar lá. Eu quero ir ao culto porque eu tenho prazer de me reunir com os meus irmãos para louvar o meu Deus. Segundo, eu não quero me associar a ninguém. Eu não quero fazer nada, nem que seja para proveito próprio, para poder ganhar dinheiro ou ter alguma coisa, ou prestígio, porque eu não quero hipocrisia na minha vida. Então, queridos, o nosso compromisso é esse. A nossa vitória não é passar ileso pela tribulação. Nossa vitória é passar com honestidade, com dignidade, com hombridade, passar com fidelidade ao Senhor. É passar com o coração entregue a Ele. É perseverança. Que o Senhor nos faça perseverantes, que o Senhor nos faça firmes. O Rui estava escrevendo aqui, a Ângela também. Ele nos ensina com amor, mas também tem vara também. É isso mesmo. Quando eu olhei esse salmo, eu falei assim, eu falei para a Cris, hoje a palavra é doída. O Rui também escreveu, fiquem firmes, amados, ficando firme no Senhor, porque quando nós estamos firmes no Senhor, o versículo 15 é verdade. E clame a mim no dia da angústia, e eu livrarei, e você me honrará. Nós já estamos podendo honrar o Senhor, porque o Senhor tem nos livrado de muitas adversidades. Mas o Senhor
quer nos dar perseverança. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos porque o vírus tem nos mostrado o quanto carecemos do Senhor. O vírus tem nos mostrado o quanto nós temos uma religiosidade. O vírus tem nos mostrado o quanto tem de representação, de performance, de atuação, de hipocrisia, muitas vezes no nosso relacionamento contigo. Senhor, cura a nossa vida. E que a gente saia, ó Deus, desse tempo muito mais comprometidos com o Senhor, cumprindo os nossos votos contigo e fazendo todas as coisas por gratidão, porque nós amamos o Senhor e nós entendemos que não há outro Deus além de ti. Nós queremos nessa noite confessar os nossos pecados. Eu quero, Senhor, dizer ao Senhor: me livra, Senhor, da religiosidade. Me livra da hipocrisia, Senhor, do meu coração. Sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho errado e guia-me pelo caminho da sua salvação. Faz isso com os meus irmãos e que, mesmo no meio da tribulação, o nosso coração esteja firme no Senhor, porque a nossa vitória não é sair ileso. A nossa vitória é sair dignos, honrados e firmes no nosso compromisso contigo. É isso que eu oro em nome de Jesus. Eu clamo, Senhor, pela vida do pastor Sócrates. Eu clamo, Senhor, para aqueles que estão na UTI, na CTI, entubados, ó Deus, num quadro de vida e morte. Eu clamo, ó Deus, reversão, ó Deus, desse quadro. E clamo que o Senhor tenha misericórdia dos números de mortos no nosso país e no mundo, Senhor. Pai, que não sejamos, ó Deus, negligentes no cuidado da nossa nação. Cuida do nosso presidente, cuida, Deus, do nosso ministro da saúde, dê sabedoria, que ele continue usando de termos técnicos, da maneira técnica, mas dá sabedoria a ele. Cuida do nosso governador nas suas decisões, do nosso prefeito, Senhor, que o Senhor também cuide de cada equipe, Senhor, de cada um deles. Pai, nós oramos pelos profissionais da saúde que incansavelmente estão lá, na frente de batalha, ó Deus, muitos deles já infectados, Senhor, e nem sabem, Senhor. Ah, Deus, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Pai, sopra o teu vento sobre a nossa nação. Mas se é necessário arrependimento, conversão, quebrantamento, faz isso no nosso meio, para que haja, ó Deus, louvor para a sua glória. Mas, Senhor, que a sua igreja saia mais fortalecida no compromisso contigo. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, viu, queridos? Olha aqui, Maísa, né? Sim, Maísa, manda um abraço para os teus pais, para a família aí. A gente está feliz de poder estar juntos aqui, o Bento também, a Raquel, a Áurea. A Áurea está dizendo que é a oração de Jabez ali, né? É quase irresistível de ser atendido também. Isso aí, Áurea, é uma oração curta, mas que para alongar as fronteiras, para acontecer um monte de coisa, né? Sueli, que bom, queridos, que você está com a gente aqui. A Vivian e o Alexandre, um abraço para vocês. A Tânia, que bom que você está aqui também. Roberta, que coisa boa também tá aqui, a Roberta com a gente aqui também, lá de Carianos, né? E então, Dene, a Lia tá aqui também, falou aqui, né? Não precisa colocar o seu nome, viu? Já aparece aqui, Lia, tá? Então já tá aqui aparecendo aqui que você tá vendo e já comunicando com a gente aqui, tá bom? A Grace também, Maísa, Maísa Mota, né? A Eunice, que bom ter você aqui também com a gente, viu? Deus abençoe, queridos, e até amanhã. Eu tenho alguns recadinhos. Primeiro,
recadinho é que amanhã continua a nossa devocional, Eliane está aqui também com a gente, né? Continua nosso devocional pelas manhãs, é o último dia sobre o assunto perdão, né? E já segunda-feira começa a nova semana, né? E o novo propósito, mas às 7 da manhã estaremos juntos. E às 10h30 nós teremos o nosso culto online, não é presencial, tá? Nós não estamos fazendo culto. Oh, Bárbara, que coisa boa! Abraços para você também, querida. Cris está mandando um abraço aqui para você também, tá? E manda um abraço para a família aí, né? O Jonas. Você tá fora, né? Você nem tá aqui no Brasil. Mas olha, coisa boa ver você, viu? Então amanhã, às 10h30, nós temos o nosso culto online. O que vai ser? Tem no Face, normal, tá? A Eunice, a Noemi e a Raquel são irmãs. Tá aqui a família toda, então, aqui, né? Que coisa boa. Lá em Curitiba, né, Raquel? Que coisa boa. Muito bem, então no Face vai ser normal a transmissão, mas nós vamos tentar fazer a transmissão também pelo YouTube, então você pode tentar também assistir pelo YouTube, se não der, volta para o Face, que no Face não tem erro, tá? Tenho um pedido a fazer a você, se você é membro da igreja e gostaria de estar entregando sua oferta, nós estamos levantando um fundo para as pessoas que já estão passando por necessidade, a igreja já está em algumas frentes, a igreja já, junto com uma ONG chamada Crescer e Semear, já entregou 100 cestas básicas em 2 morros aqui, junto com a Amivida, que é aquele projeto da Sibila, com crianças que estão sem merenda escolar. Então a gente levou cestas básicas para as famílias. Junto com esse Crescer, na verdade o Crescer e Semear nos ajudou nisso, né, com arrecadação e tal. E agora, hoje, tanto de manhã quanto à noite, almoço e janta, de hoje e de amanhã, nós estamos entregando 130 marmitas por refeição para os abrigos aqui de Blumenau. Então, os abrigos de Blumenau, nesse final de semana, estão sendo alimentados pela nosso Instituto Vida e também pela essa ONG Crescer e Semear, que está nos ajudando nesse processo também. Então, a comida está sendo feita lá na igreja, inclusive agora deve ter terminado já a janta e amanhã tem almoço e janta. Então, todas as pessoas em vulnerabilidade social que estão nos abrigos da cidade estão sendo alimentados pela sua ajuda e pela sua contribuição. Então, se você quer fazer uma contribuição para esse fundo, porque outras pessoas surgirão com necessidades, e essa é a segunda onda dessa situação toda, o cenário não é um cenário fácil, você pode entrar em contato com a gente vai estar orientando você. E você que é membro da igreja, quer entregar o seu dízimo para manutenção de tudo que está acontecendo, você pode também fazê-lo e qualquer dúvida você fala comigo, tá bom? Então, esses são os recados. Esteja orando pela vida do pastor Sócrates, nosso secretário executivo. E amanhã, se você pode fazer o jejum das 7 às 7 da noite, fique muito à vontade, faça o seu jejum pela nossa nação. Se você não tem essa prática ou que não está sabendo, né, foi convocado um jejum para a nação, né, e cada um tem o seu entendimento e faça-o para agradar a Deus, como gratidão a Deus ou como clamor a Deus. Nada por obrigação, porque obrigação é religiosidade, sempre, né? Compromisso é relacionamento, obrigação é religiosidade. A Kate está dizendo, verdadeiramente sendo igreja, isso me emociona. A gente está caminhando juntos. Eu tenho dito, né, aos nossos órgãos que nós estamos juntos para ajudar as pessoas que nesse momento estão em vulnerabilidade social. Nosso desejo como igreja, aliás, eu oro para que toda a igreja de Blumenau, de todos que estão nos ouvindo, que as igrejas se mobilizem e que elas não deixem nem faltar pão para os seus queridos e não deixem faltar pão para os queridos que estão ao redor. E eu creio que o Senhor está nos dando um sopro de avivamento e o avivamento vai vir pelo serviço da igreja. Uma igreja que está mais preocupada em servir do que ser servida. Por isso Deus nos tirou de ir nos cultos, no templo. Por isso Deus nos colocou em casa, para a gente refletir sobre a nossa vida com Ele, voltar a ter um relacionamento, para poder amar o próximo como Deus nos ama também. Então
tudo bênção quando a gente entende que a vida com Cristo é um relacionamento e não religiosidade. Deus abençoe, queridos. Uma boa noite. Tem sido para mim um prazerzão eu e a Cris estarmos juntos aqui com vocês, tá bom? Deus abençoe. Uma boa noite.